aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu creio que é unanimidade que o ano de 2020 foi o ano mais atípico na vida de todas as pessoas ao redor do mundo. E um ano desse a gente não pode deixar passar em branco, a gente tem que registrar, guardar o momento para poder inclusive contar para as próximas gerações. E diante disso, eu estou me propondo a fazer uma retrospectiva de 2020, os principais acontecimentos. Vou fazer uma série de vídeos, esse daqui é só o primeiro, e eu vou tentar falar do que aconteceu entre janeiro a abril. Tentar colocar um pouco em ordem cronológica, agrupar algumas coisas por temas. Vamos tentar relembrar, né, de tudo que aconteceu esse ano, dar um foco mais assim no Brasil, obviamente. E, sem muita demora, só quero que falar que a gente tem mais de 200 notícias, eu não vou ficar lendo todas, nem comentando todas, vou passar rápido, senão o vídeo vai ter 20 horas, então se você tiver interesse e se aprofundar em algum dos temas, você pausa a tela e você dá uma lida. Então, vamos começar. E, na verdade, vamos começar com 30 de dezembro de 2019, antes do ano virar. As previsões de toda oposição é que o governo, durante o ano de 2020, iria vir a declínio. E a gente viu que nada disso aconteceu. E aí a gente tem aqui que o ano já começa, né, com Paulo Guedes, bem esperançoso. Ele queria pautar projetos, né, que regulamentassem a demissão de servidores por mau desempenho. Já era assim, né, um prelúdio da reforma administrativa, que também até hoje não saiu do lugar. Tínhamos também, que o governo vai mudar a estratégia de comunicação de Bolsonaro nas redes. A gente viu o presidente ao longo do processo, ele teve algumas mudanças. A gente viu setores como, por exemplo, a SECOM, começando a trabalhar de forma mais ativa. A gente viu a questão, principalmente assim, do combate, da questão da Amazônia, como o governo nesse ano conseguiu realmente, né, mostrar vários fatos e melhorou bastante em relação a 2019. E a gente teve uma mensagem de Ernesto, logo no primeiro dia, falando Feliz Ano Novo. Em 2020, é preciso continuar trabalhando contra o mecanismo esquerdista e não basta fazê-lo dentro do Brasil. Há que combater na frente externa, pois a esquerda sempre é transnacional. Lulopetismo mais Centro-Leste são a expressão de um projeto de poder global e globalista. E como o Ernesto estava correto. Este ano de 2020, a gente realmente viu o poder a nível global que a oposição, os globalistas, a esquerda possuem. 1º de janeiro, o Ernesto já estava certo. E o Felipe Martins também falou algo muito interessante que a gente viu acontecer ao longo do ano, que ele alertava da importância dos conservadores se unirem. Era momento que o movimento conservador precisava agrupar forças, se unir, senão a gente veria, muita bagunça e um enfraquecimento, principalmente nas redes. Conforme o tempo foi passando, a gente viu que a direita como um todo começou a ter algumas brigas internas. Continuando aqui no início do ano, e esse rapaz a gente vai falar bastante dele, o senhor Sérgio Moro. O Globo, né, o jornal O Globo, já previa uma coisa que iria acontecer no final de abril. Já estava aqui bem claro para muitas pessoas que Moro, cada vez menos, ele tinha um perfil institucional e vinha tendo um perfil muito mais político. Ele já não utilizava mais o seu Twitter oficial para falar sobre dados, fatos e coisas diversas. Não, ele já começava a se colocar uma pessoa opinativa, de opiniões, um político nato que a gente viu começar a realmente tomar uma forma grande no final de abril. A gente também viu ao longo do ano um antagonista, né, sempre tentando, né, brincar com as emoções. Fora aquelas flutuações na Bolsa de Valores, a gente via várias matérias sempre falando sobre a fritura do Moro. Aqui, na verdade, já tem matérias que vinham desde o ano passado, 2019. A fritura do Moro, ele poderia ser demitido, ele estava sendo perseguido no governo. E durante o ano de 2020, as matérias continuaram. Você vê, se demitir o Moro, o seu governo acaba. Bolsonaro pensou em demitir Moro, disse jornalista. Então foram várias matérias, sempre de apoio à rede amiga, que você vê um Google bem rápido, você vê, Cruzoé, antagonista, e durante o ano de 2020, eu acho que ficou bem claro para a população brasileira, pelo menos que acompanha a política de perto, o que é o lavajatismo, como ele deriva da Operação Mãos Limpas e como o antagonista é uma peça-chave nessa equação, para servir, né, como apoio midiático para tentar criminalizar uma opinião através da mídia e quando lá chegar no tribunal, ninguém vai olhar muito bem se a coisa foi feita da forma correta ou não. O importante é que Sérgio Moro estava certo. Pelo menos isso é o discurso do antagonista. A gente também viu aqui, olha só, a Veja, de vice dos sonhos, Moro pode virar adversário. Tava todo mundo lá, já em janeiro as pessoas já sabiam disso. Bolsonaro tem medo de Moro e quer destruí-lo. Óbvio que não, era só narrativa, já tava lá. Sérgio Moro já estava com seu plano, o seu projeto de poder avançando na velocidade da luz.
E você vê, né? Outro fator importante foi a volta do Felipe Moura Brasil pro antagonista. Depois de uma carreira assim de grande, não vamos falar fracasso, mas foi uma carreira bem complicada na frente aí da Jovem Pan. Realmente, sim, todo mundo viu que foi a Jovem Pan no ano de 2019, realmente, sim, virou um puxadinho, basicamente, do antagonista, do Sérgio Moro, aquela velha narrativa de sempre. O Felipe Moura Brasil, após aí ter seu contrato encerrado de uma forma que ninguém sabe como foi, voltou para o antagonista. E aí você vê, né? Foi o ano todo ele e vários grupos já sempre atacando o governo sobre qualquer assunto, principalmente quando era sobre Sérgio Moro. Aqui você vê o pessoal do Vem Pra Rua, que é o braço aí de manifestações de rua do grupo dos lava-jatistas, junto com o Felipe Moura Brasil, na época já reclamando porque Moro ele não iria mais para o STF. Todos já sabiam. O governo já sabia naquele momento quem era Sérgio Moro. Você vê o Alexandre Borges sendo compartilhado pela Andreasa, perguntando se já era 2022 na Austrália, né? Já pensando que era Sérgio Moro o presidente. Enfim, não é. E aqui mais um grande compêndio só de matérias falando das frituras que Sérgio Moro sofria e diversas coisas do gênero. Agora, a coisa muito engraçada é que a gente viu toda a mudança de Moro em abril, o discurso como mudou por completo, e quem tem um mínimo de memória vai lembrar que o Sérgio Moro ele foi na TV Cultura, ele deu depois uma entrevista que vai completamente de encontro ao que ele falou quando ele se demitiu, né? Ele não foi demitido, e também quando ele foi no Pânico. E aqui o engraçado é que ele falou o seguinte, a matéria do próprio Diogo Mainardi, ó, tatue mesmo, Bolsonaro 2022 na sua testa, Moro. Desculpa, um tweet. E você vê o antagonista, né? Sérgio Moro, durante a entrevista ao Pânico, disse que há pessoas interessadas em enfraquecer o governo. Será que era ele mesmo, né? Que estava interessado em enfraquecer o governo. E você vê, ó, no programa da Jovem Pan, Sérgio Moro disse que apoiará a reeleição de Bolsonaro. Já falei 1 milhão de vezes, daqui a pouco vou tatuar na testa. O presidente já apontou que pretende disputar a reeleição. Sou ministro do governo, vou apoiar o presidente. E a gente viu que, na verdade, não é nada disso. Ele tem o seu projeto de poder pessoal. E aí o ano também, logo no início, a gente viu pessoas cada vez mais colocando, né, a sua cara a público e tentando vender narrativas completamente fora da realidade. A gente via Janaína Pascoal tentando falar, não, como é que vocês querem falar que eu, João Dória, a Joyce, o Alexandre Frota, Danilo Gentili, Nando Moura, como vocês querem falar que nós somos da oposição? E acho que foi mais claro do que nunca que essa gente nunca foi, né, do lado da direita. Principalmente o seu João Dória, que tá aqui na foto. Me falar que o João Dória, o Alexandre Frota, a senhora Joyce Hasselmann. Complicado, né, Janaína? Mas o tempo nos mostra quem estava certo e quem estava errado. Uma coisa também bem interessante que teve no início do ano, que também já é um braço do lavajatismo, inclusive aqui já é o início da formação da Frente Ampla. Você vê que o Deltan Dallagnol, ele vinha no início do ano para falar do Renova BR, um grupo suprapartidário de vários políticos. E aí você vê, é um grupo que tem aí o pessoal todo da Nova Esquerda, o Luciano Huck tá lá, e o Dallagnol tava lá para divulgar. Na época, o Carluxo falava que, cara, o Novo é igual Livres, que é igual MBL, que é igual Renova BR, que é igual Luciano Huck e por aí vai. Já tava falando do Huck. Aí você vê o Rogério Schecker, que é do Novo, é do Vem Pra Rua, Lava Jatista, já dando chilique na época. Mas conforme o tempo vai passando, tudo ia ficando muito claro. A gente também viu no início do ano lá crises sem pé nem cabeça, sempre narrativas criadas pela mídia. Uma delas foi a questão de dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios. Lá o pessoal da PAN, todo mundo lá com aquela cara, meu Deus, olha só isso, aquilo, outro. E o Abraham, desde o início do ano, já alertava, cara, Jovem Pan, né, é o puxadinho do PSDB. E aí você vê, ó, Janaína Pascoal falando coisas, Rubinho no MBL, Felipe Moura Brasil, todo mundo, eles sempre, né, dando vazão a narrativa sem pé nem cabeças, que era só de ouvido, e eles partiam do pressuposto que era a maior verdade do mundo, por sempre único interesse, desgastar o governo. E aí, naquela época, o general Heleno, ele vem a público pra falar, cara, ou vocês confiam no Bolsonaro, ou vocês vão ficar tendo que dar ouvido aí pra grande mídia e a gente vai estar num grande problema por muitos e muitos anos. Então, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso daí. E o ano passou e a gente viu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública seguiu como um só. Era só narrativa da grande imprensa. E aí, meus amigos, também no início do ano, voltando lá pro início mesmo, a gente viu a formação mesmo da Frente Ampla. Essa Frente Ampla agora, do PSDB, MDB, DEM, que entra Luciano Huck, Sérgio Moro, sabe, uma parte da esquerda, você já via que o João Dória estava lá, ó, em Miami, com o João Dória, João Dória estava com o Rodrigo Maia, Eunice Oliveira, até interessante que o Baldi também estava aí, o Baldi que seria,
caçado pela justiça alguns meses depois solto, depois desapareceu, a gente não vê mais o antagonista falar, mas isso foi ao longo do ano. Então você vê, né? Tava todo mundo junto. A gente também viu que já no dia 1º de janeiro, o Blonoblar já tava falando, ó, Luciano Huck para presidente 2022, Flávio Dino para vice. Aí você vê, ó, dia 6, presidenciável, Huck vai participar de Fórum Econômico Mundial. Olha o Fórum Econômico do Grande Reset, o Luciano Huck já estava lá. Nesse mesmo período você vê, ó, Estadão, para furar a bolha da esquerda, Flávio Dino vai do MST a Luciano Huck. Olha aí, a Frente Ampla já vinha se juntando desde janeiro. Portal R7, Marco Antônio Araújo, acredite se quiser, Angélica acha que será a primeira-dama. E aí você vê, ó, 24 de janeiro, olha lá no Fórum Econômico quem estavam juntos, Davos e os futuros presidentes do Brasil. O plano dessas pessoas, o plano de poder, já vinha sendo traçado desde o início do ano. 1º de fevereiro, forças do mercado que apoiaram Bolsonaro apoiam Huck agora, diz leitora. Sempre a leitora, né? As matérias da Folha de São Paulo continuaram assim ao longo de todo o ano. Você vê aqui também, ó, Eliane Cantanhede. Huck tira votos do PT, mas precisa ser considerado por bolsonaristas. Desde o início do ano, a grande mídia já vem tentando emplacar a narrativa da Frente Ampla. No início do ano também a gente via lá, né, o Marcelo Freixo já falando qual era o objetivo da esquerda. Temos que destruir o governo Bolsonaro, diz lá o Freixo na festa. Mas ninguém considerou isso na época discurso de ódio. A gente também viu, ó, 20 governadores dizem que Bolsonaro não ajuda a evolução da democracia. Um movimento unido de pessoas de diversos partidos diferentes, né? A Frente Ampla sempre tomando forma. Os democratas são os democratas. E nesse período aqui, ele não estava no ápice da pandemia nem nada. Estamos em 17 de fevereiro. E aí você vê, ó, Dória curte o carnaval em camarote com Witzel na Sapucaí e fala de união entre governadores. O Dória não falava em pandemia, inclusive falava o contrário, que não, esquece, não tem nada demais, não vai dar certo. Não chegou no Brasil ainda. Não cancelaram o carnaval, né? E depois a gente viu tudo o que aconteceu. E você vê que na época, já no dia 5 de fevereiro, a BBC já perguntava: será que a pandemia deve cancelar o carnaval e outros eventos que atraem multidões? Mas naquele momento, o Dória, principalmente ele, que se coloca, né, como um grande paladino pela vida e pela saúde das pessoas, não estava nem aí. Depois você vê, né? 31 de janeiro, na verdade, até um pouco antes, linha lá o Mandetta para falar que olha o que ele falava, que a questão da pandemia até preocupa no carnaval, mas não tem como parar a vida. E ainda falava que não há nenhuma orientação especial, ó. Não há nenhuma orientação especial. E o que foi que mudou? O que mudou foi a narrativa, né? A narrativa, a gente vê como essa gente, sempre, né? Sempre de um jeitinho. Aí você vê, ó, não há nenhuma razão para pânico, diz o Dória sobre a questão da pandemia. Isso ainda dia 12 de março. E aí você vê também, ó, sobre a Frente Ampla, Frente de Oposição a Bolsonaro organizado contra Weintraub, lançado o movimento Direito Já, Fóruns pela Democracia, que ocorria todo mundo aí da nova esquerda e com a antiga esquerda. E aí, entrar aqui na série de assuntos, aqui só botei um texto só para eu relembrar, porque antes da gente falar um pouco da pandemia, eu quero falar algumas coisas também que aconteceram no início do ano, sobre o início da perda da liberdade. Porque no final das contas, gente, o que a gente viu ao longo do ano foi, né, a nossa liberdade sendo modificada. Vamos assim usar de um eufemismo bem grande, né? A gente já vê que no início do ano, o Alan dos Santos, ele recebia uma intimação para depor no STF, que ele falava que ele não iria porque ele não sabe, ele não teve acesso sobre o que ele estava sendo chamado para prestar esclarecimentos. A gente também viu no início do ano o Dória, com sua sanha de poder, querendo criar um projeto para fichar detratores. Vocês lembram disso? Era para criar um comitê, uma licitação de quase 16 milhões, queriam criar relatórios, tinha uma sala de reunião, iriam verificar as redes, fichar pessoas por fichas, diversas coisas. Dá uma pausa aqui, dá uma lida para você relembrar. Isso daqui que era o senhor João Dória. Vejam só. Você vê aqui. Foi tão absurdo que na época a Janaína Pascoal chegou via público falar: terceiro, o governo do estado de São Paulo está flertando com a censura. Pode um mandatário usar dinheiro público para fiscalizar os que falam os eleitores? Quarto, o que a população ganha com esse serviço que custará peso de ouro? E naquela época a Cássia já falava, a Janaína Pascoal, ela não consegue citar o nome do João Dória, ela não consegue falar o PSDB, é sempre o governo de São Paulo. A Carla Zambelli também veio a público falar sobre isso, falar o absurdo que era. E o Dória não parava por aí. A Jovem Pan vinha na guinada, né, de apoio total ao PSDB, principalmente com o Felipe Moura Brasil à frente,
E o governo João Dória, na época, havia liberado um financiamento de 21 milhões para a modernização de rádios. Que rádios você acha que receberam esse dinheiro na época? Aí você vê, ó, Jovem Pan, Rádio Bandeirantes e Band News FM são parceiras de mídia do Fórum Empresarial do LID. LID é o Grupo Dória. Eu pergunto, o que será que acontecia em São Paulo, né? Para onde será que aquele dinheiro iria? Então, vocês estão vendo aí. Uma coisa também bem interessante sobre liberdade de expressão, principalmente, foi a CPMI das fake news. Durante o ano, ela meio que hibernou por questão da pandemia, mas no início do ano tivemos um episódio assim bem notório que foi a ida do Hans River. Ele falava de diversas coisas, principalmente sobre campanhas de impulsionamento de mensagens, o que não é muito legal, e ele falava claramente que o Bolsonaro não entrou nessa, mas alguns partidos, para mim, de esquerda, compraram esse caminho, né? Então ele fala tudo isso daí, foi o principal assunto do dia, só que ele também falou da Patrícia Campos Melo. E o que é que a mídia fez? Colocou uma grande cortina de fumaça para proteger a esquerda dos disparos ilegais e estavam todos falando da Patrícia Campos Melo. Aqui você vê a matéria do UOL, o Rodrigo Maia também saiu em defesa, mas volta a falar. Depois o chefe do Hans, o cara da Yacols, foi lá, falou dos partidos de esquerda e nada foi feito, né? A gente viu como ficou. E ele falava do Meirelles, falava do Haddad, falava de diversas pessoas. Mas isso daqui nunca foi investigado. A gente também teve uma coisa assim que foi bem interessante, não entra de liberdade de expressão, mas foi o episódio do Cid Gomes, que passou aí com a reta escavadeira por cima de um monte de gente. E depois a mídia, mais uma vez, entra para fazer uma cortina de fumaça, falando que ele sofreu, que aconteceu isso, aquilo outro com ele. E no final da história não teve nada. Foi tudo balela e narrativa, não teve nada do que falar. Foi tudo completamente manipulado e a história desapareceu como um passe de mágica. A gente também viu um episódio que foi bem coisa, que foi o Drauzio Varela, né, dando um abraço lá. Você sabe o que foi? Vocês lembram desse episódio? Se não, dá uma pausa e dá uma lida. Lê principalmente aqui a parte do lado e você vê, inclusive, o Fábio de Mello, né, o padre Favo de Mel, indo lá para defender o Drauzio Varela naquela matéria, né, de glamorização de pessoas que cometem crime feita pelo Fantástico. E aí, voltando, pessoal, que já entrando na questão um pouco da pandemia em si, e a gente vai falar da liberdade de expressão também, teve uma postagem que eu acho que ia ser um dos primeiros marcos zero pra gente começar a falar do assunto, que foi um momento, no início do ano, no Brasil, ninguém falava muito disso em janeiro, fevereiro não era assunto, isso vem começar a tomar assunto mesmo lá para março. Só que em fevereiro a gente ainda teve uma postagem, que foi o Estadão reclamando o seguinte, ó, nossos filhos voltam de Wuhan pro Brasil na condição de pestilentos, lamento pai. E o Ailton Benedito falava, vem cá, como que eles estão sendo tratados no local que escolheram viver? Por que insistiram tanto para o governo brasileiro trazê-los de volta? Não quero ficar em quarentena nem lá nem aqui? Lá, cara, o que está acontecendo? E já estava lá, as coisas estavam começando. E a gente vê que não foi só no Brasil, mas ao redor do mundo, a pessoa já falava, cara, olha só, a Organização Mundial da Saúde está avançando aí naquele país que o Dória tanto gosta. E pessoas ao redor do mundo falavam, cara, a OMS não está fazendo as investigações e transmitindo os dados de forma honesta. Eles estão encobrindo algumas coisas. Aí você vê, ó, Bloomberg e BBC acusam o país que o Dória tanto gosta de continuar escondendo informações. Isso dia 19 de fevereiro, saiu na Reuters, você vê. E aí, pessoal, teve um episódio muito interessante, que isso daqui se encaixa por completo na pandemia e que vale a pena relembrar, porque possivelmente isso daqui foi o que manteve o governo em pé, porque foram vocês. No dia 19 de fevereiro, nós tivemos um episódio assim, bem marcante, que foi a fala do general Heleno que foi vazada. Ele falava o seguinte, ó, rapaz, nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Mandou aquela palavrinha com F. Ele mandou isso. O pessoal vazou. A mídia, óbvio, criou a narrativa, o discurso de... Todos vocês sabem o que a mídia faz. Só que aí você vê a narrativa. Heleno sugere a Bolsonaro pôr o povo na rua contra a chantagem. Toda aquela questão, né? Câmara dos Deputados, todo mundo aí contra o governo. Santos Cruz critica a convocação para 15 de março e responsabilidade. Isso aqui não é que o Heleno convocou, mas o Heleno falou isso e gerou a narrativa. Você vê, ó, Dória não está satisfeito com o protesto do dia 15 e classifica como absurdos. Vera Magalhães, Bolsonaro compartilhou outro vídeo clamando para atos, né? Datena vai se filiar MDB na quarta da semana que vem. Você via notícias que saíam, FHC falava, e o Heleno também falava do vídeo,
repassado pelo ex-deputado federal por 28 anos e agora presidente, prega o ataque às instituições, blá blá. Era vídeo sobre as manifestações. Na verdade, a primeira vez que essa imagem aqui aparece foi no dia 27 de fevereiro. O que foi que aconteceu? Depois daquele discurso do Heleno no dia 19, começaram a surgir coisas, começaram a rolar vídeos de pessoas já começando a se organizar para o dia 15 de março. Rolou vídeo, teve um vídeo que o Bolsonaro acabou compartilhando, pessoas fizeram um vídeo clamando que o povo fosse às ruas se manifestar contra. E aí o pessoal tava achando um absurdo, né? Aquela narrativa dos atos antidemocráticos já começava a tomar forma em fevereiro. E aí o pessoal soltou essa imagem, eu tenho certeza que você recebeu em algum momento. Isso daqui, a primeira vez que ela aparece foi no dia 27 de fevereiro. Ainda faltavam 3 semanas para as manifestações. E aqui agora, pessoal, é quando o Brasil viu, sabe, como é que eu posso falar? Aquela desejo de poder autoritário dos governadores e prefeitos serem colocados na mesa da forma mais nua e crua. Então vejam só, depois disso daí, depois que teve as divulgações, tava todo mundo falando, né, que era absurdo, convocar para manifestações, o que é que estão querendo fazer, é inacreditável, é incabível. E você vê o pessoal do MBL vir, ó, não recomendamos ninguém ir à manifestação, não pode, não pode, não pode. Você vê, ó, sobe para 132 o número de casos suspeitos, isso aqui 27 de fevereiro, no mesmo período. Enquanto vinha chamada para manifestações, o número de casos começava a subir. Depois você via, ó, jovem chega da Itália e vai para o hospital. Dia 9 de março, Itália inteira em lockdown a partir de amanhã. Nada de eventos públicos. O mundo começava a se fechar. Eurasia alerta sobre risco e caos global. Dória e Witzel avaliam um decreto sobre a questão da pandemia e podem proibir manifestações lá pro dia 15. Você vê, no dia 11 de março, realmente foi um evento que o mundo todo parou para assistir, que Trump veio a público falar que voos da Europa estariam banidos para os Estados Unidos. Depois você vê aqui, ó, dia 14 de março, Witzel baixou o decreto proibindo manifestações no Rio de Janeiro. Prefeitura de São Paulo cancela todos os eventos de massa por tempo indeterminado após caso. Dia 13, faltando 2 dias para as manifestações. E aí, faltando um dia, pessoas convocam mais uma vez. Bolsonaro, naquele momento, ele já tinha vindo a público e pedindo, por favor, não vão. E o pessoal falou, capitão, desculpa, mas nós vamos. Bolsonaro, não é só por você, é pelo Brasil. Eu sei que você tá falando, mas a gente vai. Não iremos deixar o Brasil na mão. E aí, chegamos no dia 15. É hoje. Tivemos as manifestações, foi um chororô por todos os cantos. Rodrigo Maia veio ao público para chorar, Davi Alcolumbre veio chorar, Alexandre Frota, Arthur Duval, Kim Kataguiri, Vera Magalhães, Felipe Moura Brasil. E aí você vê, todo mundo reclamando. Durante as manifestações, inclusive dia 15, o Caiado chegou aí lá e foi vaiado. Ele foi vaiado, ele quis impedir do povo se manifestar e foi vaiado. Você viu naqueles dias as pessoas lotaram a Paulista fazendo orações. E a gente teve naquele dia um marco, essa foi a grande foto do dia, Bolsonaro brandando, né, a bandeira brasileira. E aí, conforme tudo se acontecendo, um pouco antes, a gente viu lá, né, o lançamento da CNN. Manifestação não podia, mas foi uma festa gigante com várias pessoas, ninguém de máscara, não se falava nada. Isso daqui não teria problema. O problema eram as manifestações pró-governo. E aí você via, né, o João Amoedo, do Novo, reclamando, mas sobre a CNN não teve nenhuma palavra dias atrás. E na estreia da CNN, muitas pessoas ainda tiveram, assim, a ilusão que seria uma TV mais de centro-direita, não vou nem falar de direita, e, cara, já estreou com entrevistas do Maia, do Alcolumbre, do Dias Toffoli, tudo contra o governo, né? Tudo contra o que a direita prega e preza. Você vê diversas coisas. A Globo, logo depois do dia 15, no dia 16, passou um dia, viu, né, que era o momento de começar a falar, e vocês viram tudo que a Globo fez ao longo do ano, e no dia 16 de março eles vieram a público para nos avisar que a partir de amanhã, o Hora 1 entrará no ar às 4 horas e entregará para o Bom Dia Brasil de cada região, que será exibido das 6 às 8h30. O Bom Dia Brasil irá até os 10, quando vai estrear o combate à questão da pandemia, que era aí o programa, né, da Rede Globo, que ia ser o dia todo bombardeando de informações para criar o caos total na população brasileira.
E aí você via, conforme o tempo ia passando, olha só, vários presídios de São Paulo têm fugas e rebeliões. Ninguém fazia nada. Você via, as empresas começavam a fechar. Ninguém fazia nada. Fique em casa. Economia a gente vê depois. O Carlos falava, ó, pânico leva a busca desnecessária de rede de saúde por teste e ameaça socorro a doentes. E o Carlos falava, por favor, parem, respirem, não se deixem levar pelo pânico. Mas já estava vendo o que, é que a grande Rede Globo já estava tentando fazer. Aí você vê, ó, governo de Pernambuco entra em loja legalizada e confisca 50 mil em máscaras. Os governos já estavam começando a confiscar produtos de comerciantes, meter a mão grande. Você vê, ó, Alexandre Aleluia acusa o governo do estado da Bahia de confiscar álcool em gel. E você vê, ó, Supremo suspendeu dívida de São Paulo com a União, Alexandre de Moraes autorizou São Paulo a suspender pagamentos da dívida. Olha aqui, Renan Filho autoriza saque a estoque de comerciantes. E o Benê Barbosa falava, ó, quase fui massacrado ontem quando alertei para isso, é só o começo. Renan Filho autoriza saque a estoque de comerciantes do setor hospitalar em Alagoas. E aí você via, diante de tudo que estava acontecendo, tava lá a CNN chamando, né, os iluminados da oposição brasileira, Boulos, Ciro Gomes, Manuela Dalla, né, para analisar as medidas da pandemia. Isso não ia dar bom, gente. E a gente viu o resultado disso ao longo do ano. Você vê, ó, crise empurra mais de 200 mil pessoas para o trabalho na rua. Isso ainda era dia 13 de... Quer dizer, desculpa. Foi atualizado no dia 13 de fevereiro. Você vê, pessoas indo para a rua. Depois você vê, ó, não podia trabalhar e para evitar aglomerações, o que foi que eles fizeram? Eles reduziram a frota de ônibus. Olha o tamanho das filas. Mas foram as medidas, né, descabidas. Depois você vê toda a mídia agindo junto. Olha só, Valor, Estadão, Agora, o Globo, Folha de São Paulo, todas com a mesma capa. A mídia teve um papel fundamental. Olha só, olha o tipo de roupa que o jornalista estava utilizando na época. E você vê que o câmera estava de qualquer jeito. O intuito da mídia, desde o início, foi causar pânico na população. Aí você vê em Niterói. Hoje apareceu várias reportagens por estar sanitizando a cidade com tecnologia daquele país, né? 500 mil de habitantes e 2 bonecos para fazer o serviço. O prefeito é o Rodrigo Neves, que até poucos meses atrás estava preso. E aí você vê, Bolsa de Valores, que vinha com mais de 100 mil pontos no início do ano, estava fechando em recorde, derreteu por completo, mais de 44% de queda, batendo 63 mil pontos. Você vê, ó, nesse meio tempo, o Dória organizava reunião com os governadores sem o Planalto. Esquece Bolsonaro, vamos fazer sem o governo. Dória já estava tentando, né, colocar o seu projetinho de poder na mão. Aí você vê, ó, vários restaurantes já demitiram 13 mil no estado. 13 mil. Caminhoneiros alertavam sobre esse risco, ficar sem alimento. KFC demitindo 30% das pessoas. Mas a mídia continuava a bombardear. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Economia a gente vê depois. Demissões na empresa de ônibus Cometa. Aí você vê, ó, restaurante, vão fechar as portas na terça. O cara estava desesperado. Desesperado. Isso daqui ainda foi tudo lá no início de março, antes de chegar em abril. Aí você vê, ó, o prefeito de Aracaju e Sergipe proibiram praticamente todo o comércio de abrir, pegando a mercadoria dos ambulantes e jogando no chão. Do chão. Os ambulantes. Não tinha auxílio emergencial nem nada. Fique em casa. Aí você vê, ó, tá aí o presidente do Conselho Nacional de Saúde que deu entrevista histérica ao Jornal Nacional ontem. Preciso falar mais alguma coisa? Aí você vê um cara, Lula livre, de esquerda, o Jornal Nacional levou para criar mais pânico na população. Médicos do SAMU de São Paulo são avisados que terão que atestar, né? Morte de qualquer jeito. Vão ter que atestar. E aí vocês lembram daquelas denúncias que pessoas que nem não tinham... O cara era um borracheiro, o pneu explodiu, o cara veio a óbito. Não, bota lá que foi da doença. Vocês lembram daquele episódio. Aí você vê, ó. A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que qualquer um deve ser considerado até segunda ordem, né? Depois faz os testes, se não for, coloca que é negativo. E o Constantino já falava, ó, assim fica até a impressão de que estão tentando inflar os números. E a gente viu o que foi que aconteceu. A gente viu Luciano Huck, olha só, em março, 2 dias depois. O isolamento social nessa pandemia não é uma opção que está para jogo. É uma necessidade fundamentada na orientação científica mais séria e rigorosa. E depois ele diz que a fome está chegando antes da doença. Não é hora de guerra política. Isso não é um tweet com qualquer verniz ideológico. É fato.
Mas ele e sua turma continuavam falando: fique em casa, a economia a gente vê depois. Fique em casa, a economia a gente vê depois. E diante de tamanha insatisfação, depois do dia 15, o povo voltou às ruas mais uma vez no dia 27 de março. O povo começa realmente assim, né, frequentar as ruas com grande assiduidade. Você vê, ao redor de todo o país, o povo volta às ruas pedindo, por favor, não dá para manter o Brasil fechado. Como diz, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Fim do decreto. Aí você vê, carreatas ao redor de todo o Brasil. Ao redor disso daí, a gente tinha lá já o Anthony Wong no início falando, que o isolamento pode trazer outros problemas. E a gente viu que isso ocorreu ao longo do ano, principalmente com crianças, questão de depressão, ansiedade, diversas coisas, né? Mas o pessoal resolveu ignorar tudo porque essa não era a ciência do Átila. Depois você vê, serviços funerários de São Paulo está sobrecarregado, que foi uma completa mentira que a gente viu, né? No final da história, não teve nada disso. Olha só, ninguém sairá o mesmo desta quarentena. Só narrativa, só narrativa. O que diz a 3M? O governo de João Dória confiscou 500 mil máscaras da empresa. 500 mil. Olha só, nas favelas, moradores passam fome e começam a sair às ruas. Isso foi no dia 27 de março. Mas os governadores não se importavam. O único discurso era, fique em casa. Você vê que em Sergipe é a mesma coisa, Ministério Público, ajuização para que Estado e município não permitam carreatas ou aglomerações. Você vê lá o Dedo Barbalho, não permitiremos em nosso estado que sejam feitas manifestações, carreatas e outras aglomerações que estimulem a sociedade paraense voltar às ruas e com isso se expõe à contaminação. E uma coisa que a gente percebeu aqui, que toda a PM como um todo deixou muito a desejar. A PM como um todo realmente foi uma força de opressão dos governadores ao redor de basicamente todos os estados. Todos os estados. A PM fingiu que não era com ela e fez, né, o que o governador pedia, porque naquele momento o emprego deles era muito mais importante do que a sociedade como um todo, né? Você vê, o governador manda proibir carreatas que pedem volta ao trabalho durante a pandemia. E aí, falando em carreata, falando de carros, teve um episódio que foi bem interessante, que deu um vídeo bem legal aqui no canal, que foi sobre carros. Começava falando sobre o Tracker, e a gente vê aí que o Átila Yamarino estava falando do Tracker, e foi um cara que ao longo de todo o ano defendeu bastante um certo país e seus produtos também, inclusive em vídeos no YouTube. E nesse momento ele estava defendendo o Tracker, e uma coisa interessante aqui é que esse carro, como vocês podem ver aqui, ele foi rejeitado no país que ele foi projetado. E vocês sabem assim, né? Um projeto desse demanda muito dinheiro e ele tem que ser vendido. Então, eles trouxeram tudo isso daí para o Brasil. Então, foi propaganda massiva do Tracker no início do ano e vocês entendem por quê. Porque lá no país que ele foi produzido e que a GM brasileira também se reporta para os amiguinhos do Dória, falou, cara, a gente vai ter que vender, é um carro com 3 cilindros, motor 1.2, o povo não gostou muito, vamos despejar isso daí no Brasil. O Átila, você vê, né? Ele aparecia aqui, olha só, embaixada no Brasil, a embaixada deles, biólogo Átila Yamarino analisa as ações do governo, do nosso governo, no combate à pandemia. Ótima análise. Ele já elogiava o tempo todo. E, diante disso, obviamente, depois de causar completo caos, aquelas previsões que nunca se concretizaram, né? Nunca, ele foi convidado para aparecer no Roda Viva. A gente também viu, ao longo do tempo, conforme isso daí ia tomando mais forma, conforme essas narrativas iam ficando sem pé nem cabeça, e todo o desgaste que o governo vinha tendo para conseguir fazer com que o povo, né, tivesse uma qualidade de vida, pudesse voltar a trabalhar, sabe? Realmente assim, lutar pela vida e pela economia, a gente viu que teve uma figura que estava realmente jogando contra o tempo todo, que foi o Mandetta. E já no início de abril, já estava bem claro que não dava mais para o Mandetta continuar no cargo. Aí você vê, Alcolumbre e Maia pedem para Mandetta resistir e não sair do cargo. Mandetta chama Osmar Terra de Osmar Trevas. Aí vai, as narrativas. Depois, temos toda a confiança e todo o respaldo que Mandetta precisar na Câmara e no Senado, diz o Maia. Pesquisa da Datafolha mostra que a ciência é a prioridade de todos, diz o Maia. Mandetta pede desculpa à Globo e imprensa por criticar a cobertura. Você vê, né?
Mandetta já estava fazendo acenos para Globo, olha só. Governadores tocam terror na população, chegando até a prender velhinhas. E o Mandetta reforça a autoridade deles. Era para ter sido demitido logo após a coletiva. Ele falou que não, que os governadores tinham poder mesmo, prefeitos, completamente contra o governo. Aí você vê, ó. Mandetta e CNJ autorizam sepultamento sem atestado de óbito, sempre para causar o caos. E o pessoal que falava, ó, diante do aumento exponencial de casos. Que aumento! Toffoli, se há uma pessoa inamovível na República, é o Mandetta. Tava todo mundo defendendo o Mandetta, né? E aí você vê o antagonista, que no dia 13 de novembro de 2018 falava que Luiz Henrique Mandetta, como ministro da Saúde, é um erro. Já em abril, que o importante é a narrativa, falava que Mandetta é a estrela. E aí a gente vê como são as coisas, né? E aí o Mandetta deixou uma coisa aí que até hoje a gente espera o Ministério Público apurar, que ele comprou 1,2 bilhão de reais de respiradores, que eu não sei nem se já chegaram. Logo do país, né? Dos comunas. Logo dos comuninhas. E aí você vê, olha só, na época o pessoal apontava que no Mercado Livre, sabe, custava 14 mil reais, você achava por 14 mil reais. E ele se perguntava como é que Mandetta comprou respirador de 125 mil, se no Mercado Livre tem de 14 mil. A gente sabe o que foi que aconteceu, né? A gente viu que o Ministério Público trabalhou bastante. Você vê diversas coisas. E você vê que o próprio embaixador, o Yang, veio para falar que eu acho que o Mandetta é um grande exemplo do Brasil na questão do combate da pandemia. Obrigado pelo seu bom trabalho, ministro da Saúde. Aí você vê, ó, durante a pandemia, isso aqui foi interessante, já que tá falando de respiradores, de diversas coisas, a gente viu bastante o que os governadores fizeram, principalmente aí o Witzel, né, Witzel? Para você deu ruim. E as coisas pro Witzel, o marco zero que mostrou que a coisa iria realmente dar ruim pro Witzel, vem daqui. A reportagem do Globo do dia 4 de abril já falava o seguinte, ó, durante a pandemia, subsecretária de saúde é exonerada do governo. E ela já estava alegando que estava sendo feito algumas compras bem complicadas, estava meio nebuloso, ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Ela falava de contratos sem licitações e teve um vazamento que eu não lembro se foi uma history, aqueles history que vai ser no WhatsApp ou do Facebook, mas o cara colocou errado, que foi o Edmar Santos, que era o secretário de saúde, colocou para o público e o Alan Frutuoso viu que ele falou o seguinte, ó, governador, para o seu conhecimento, estou em contato direto com o Mário, que era o Mário Peixoto, que foi preso, todo aquele envolvimento que vocês viram. A imprensa está olhando com lupa tudo que está sendo feito com recursos públicos neste momento. Também está olhando com lupa todas as movimentações. A Folha de São Paulo está fazendo matéria sobre a exoneração da subsecretária de Saúde, Mariana Scardua, e vai seguir em cima de contratos da pasta. E aí o tempo foi avançando, a gente viu vários absurdos. Você lembra daquele remédio, que a gente não pode falar o nome? O Davi Wip estava curado. O Datena perguntou, você usou? Ele não falou nada, mas dia depois vazou uma receita que ele receitou para ele mesmo o remédio que Bolsonaro tanto defendia. Depois você vê, ó, Davi Wip vai acionar a justiça contra vazamento da receita. Em vez dele vir a público e falar o que ele tomou, não, ele vai reclamar. A gente também vê isso daqui, ó. Tratamento de prefeito de São Bernardo que deixou o UTI inclui o remédio polêmico. Você vê, ó, secretário de Saúde do Rio usa remédio polêmico. Diretor-geral do Ciro Libanês admite ter usado o remédio polêmico. E você vê, ó, no Planalto, Mandetta se recusa a endossar o decreto para liberar o remédio polêmico. Isso aqui era dia 6 de abril. E você vê, ó, o Gabardo, que era do time do Mandetta, o pessoal do Fica em Casa, que não deixava o povo nem andar na praça. A gente viu no episódio de senhoras de idade sendo algemadas em praça pública, sozinha, sentada no banco de praça sendo algemada. Mas o Gabardo, aí ó, bonitão, correndo de óculos escuros, na praça falava, ó, a perseguição não tem limites, braço direito de Mandetta é flagrado correndo em Brasília e se defende, não tinha aglomeração. Pra eles podem tudo, né? Pra eles podem tudo, mas pro povo não podia nada. A gente viu, ó, polícia do Rio de Janeiro prendendo pessoas que estavam caminhando na beira da praia. Se o governo tomar decisão que contraria a OMS, Supremo não deve validar, diz o ministro. A OMS, vamos seguir a OMS. Alcolumbre avisa a Planalto que o Congresso não aceitará a demissão de Mandetta. Não vai? Mas foi demitido. Aí você vê, ó. Mulher de vereador da cidade onde Bolsonaro cresceu, veio a óbito. Tudo era narrativa para bater no governo. E aí, nós vimos lá o Mandetta, né? No Fantástico, fazendo seu showzinho. Deu showzinho no Fantástico. E aí, o brasileiro não sabe se escuta o ministro ou o presidente, diz Mandetta. Ele estava tentando já brilhar mais do que o governo, já estava claro que não tinha mais nenhuma condição do Mandetta ficar à frente. E o Mandetta, você deve lembrar que ele sempre tinha a história do pico. Primeiro vem o dia 20 de março. O pico será ainda em março, depois.
O pico será no final de abril, início de maio. Depois, o pico até maio. O pico vai ser até junho. E depois, o pico deve ser entre abril e maio e perder fôlego até outubro. A velha história, quando é que vai ser o pico? Depois você vê, ó. Juiz apõe 14 flagrados com 15 mil testes em prisão por tempo indeterminado. Não sei se vocês vão lembrar disso daí. Teve um rapazinho aí, lá daquele país que foi preso, o Marcos Zeng. Esse sobrenome sabia, né? Um oriental aí. É um cara que foi pego por contrabandear várias coisas. O pessoal fala de espião. Ele tinha profundas ligações com o PSDB. Inclusive, ele participou aí de... Como posso falar assim? Ele facilitou que algumas empresas desse alguns equipamentos, né? Câmeras de identificação de pessoas, sabe? Câmeras de monitoramento, inclusive de empresas que o Dória visitou quando ele foi lá no país. Ele aí, ó, Melo recebe empresários, blá, blá, em busca de parcerias. E aí já falava, ó, que Mogi das Cruzes recebeu doação de equipamentos da tecnologia da Rua Technology, de câmeras. O Marcos Zeng tava lá nesse dia. Você vê, ó, o cara preso, tem ligações com a embaixada. Inclusive, ele já tinha sido problemas em vezes anteriores. Na época que ele foi sequestrado, foi sequestro, a embaixada tinha ligado para a polícia para pedir ajuda. Ajuda o Marcos Zeng. E aí você vê tudo isso acontecendo. Esse caso desapareceu da mídia, mas vale a pena lembrar. A gente vê aqui, ó, já no final de março, início de abril, Paulo Eduardo Martins falava, cerca de 9 milhões de pessoas já foram demitidas. Muitas delas com a ajuda de Lewandowski. Aí você vê. Economia, a gente vê depois. Fica em casa. Aí você vê, né, que a sanha autoritária continuava a crescer. Drones iniciam monitoramento de aglomerações e emitem avisos sonoros. Lá no Pará, eles estavam com a ideia de colocar os presos para vigiar as pessoas. São Paulo queria usar os celulares, monitorar por celulares onde as pessoas estavam. Bolsonaro vetou naquela época, não, vocês não vão usar os celulares para monitorar as pessoas, isso é demais. E aí falava, ó, inacreditável. Aquele gasto fora do comum para construir leitos de hospital de campanha. Vocês lembram que lá no Rio de Janeiro, pelo menos, nenhum hospital ficou, quer dizer, só um hospital ficou pronto, se não me engano, e os outros começou e desarmou e nada aconteceu? O descaso com dinheiro público foi absurdo, né, galera? Falando de descaso, olha essa aqui. Aquelas coisas que acontecem que a gente só fala, cara, como é que é possível? No Pará, licitação de um kit lanche custando R$19. E o kit lanche era um salgado e um suco de frutas de 200 ml por R$19. Teve um caso interessante também, que foi a pichação que teve lá de um casal lá em São Paulo, que descobriu que esse casal se encontrou, teve lá, né, foi algumas vezes no Palácio dos Bandeirantes e tudo indica que eles se encontraram com o Marco Vignoli, que a gente ao longo do ano também fizemos vídeos interessantes e viu que ele é um dos principais articuladores do João Dória. Ele estava tentando criar tipo um Renova BR dentro do PSDB e o João Dória, e o Marco Velho trouxe um texto bem interessante, ele divulgou, que a gente achou neste ano, mas um texto do ano passado, que o Dória falava que ele iria colocar São Paulo dentro da nova Rota da Seda. Isso aí já junta. Basicamente, essa matéria define. Meus amigos serão agressivos nas privatizações de São Paulo. E falava que iríamos nos distanciar dos americanos para nos unir aos chineses. Sabe quem é, né? O pessoal. E aí você vê uma coisa interessante que a gente viu que teve no ano também, né? A gente tá mais claro do que nunca a quem o Dória serve. E teve uma reunião que aconteceu na embaixada que só conseguíamos ler se a gente entrasse no site em mandarim, tinha que mudar o idioma, no português não aparecia a matéria, que falava que o Dória, junto com o Caiado, o Witzel e o Helder Barbalho, tiveram a reunião com o embaixador Yang, né? A gente também viu aqui, olha só, o governador agradecendo pelo apoio do governo daquele país. E aí a gente viu o senhor Sérgio Moro, né? O caos reinando no Brasil, as pessoas sendo oprimidas e Sérgio Moro tava lá, ó. As pesadas limitações que nos têm sido impostas e da dor dos que perderam familiares, que o domingo de Páscoa seja de esperança, vai passar todos juntos. Sérgio Moro não dava nem uma única palavra sobre a opressão policial a mando dos governadores. Ele não falava nada sobre as senhoras que iam sendo algemadas, sabe? Nada. A preocupação de Sérgio Moro era o quê? Fornecer tablets para presidiários. Quem lembra da história do tablet? Mas teve muita gente na época que falou, não, é isso mesmo, não sei o que, Sérgio Moro, é o jeito dele de ser assim. Como tinha gente inocente, né?
E aí você vê, ó, o OMS afirma que a epidemia está controlada no resto do mundo. Isso era em fevereiro, mas você veio lá no final de março. O OMS volta a avisar que a coisa, né, não se transmite pela via aérea. Aqui só mostrando, né, algumas das incoerências da OMS. Como a OMS errou e gerou problemas ao longo do ano. O OMS reforça: o uso de máscara para pessoas saudáveis é desnecessário. E mesmo assim, né, o pessoal forçou. O OMS diz que viagens não precisam ser canceladas. Mas adiantou alguma coisa? O pessoal só queria ouvir o que servisse para aumentar o poder autoritário dos governadores. O restante não, vamos esquecer. E aí, finalmente, o Mandetta foi demitido. Foi demitido, aí veio o Holliday defender, Mitraldi, o Pote, Amoedo, o Fábio Osterman, Nando Moura, Renan Santos, Felipe Neto, Rubio Nunes, até o general Paulo Chagas veio defender o Mandetta. Olha como são as coisas, né, pessoal? É sempre bom relembrar. Mas o Datena, que não é um apoiador do governo, o Datena colocou lá, né, o vídeo da despedida do Mandetta. Ninguém de máscara, todo mundo se abraçando. E o Datena falando, mas que porcaria é essa, né? Que hipocrisia é essa? Vale a pena relembrar. Quem entrou no lugar foi o Tait. Ficou por, sei lá, não ficou nem 2 meses no lugar. E aí você vê, ó, quando tudo estava acontecendo, o governo sempre tentando fazer, né, com que as pessoas pudessem voltar a trabalhar. O único interesse do governo foi sempre preservar vidas e economia. A AGU pede ao Supremo a suspensão de medidas restritivas de estados e municípios durante a pandemia. E aí uma coisa bem interessante que aconteceu, que foi em abril também, foi Rodrigo Maia. Em abril aconteceu algumas coisas que mudaram o rumo do Brasil por completo dentro da política. Inclusive, no arranjo político, a gente viu, inclusive, o Centrão se desfazer, porque o Centrão, naquele momento, além dos partidos atuais, PP, PL, Avante, Solidariedade, PL, a gente também contava com o MDB e o DEM, era um blocão de mais de 200 e tantos deputados, só que teve um momento que o Maia dobrou demais a aposta e o Maia perdeu por completo o apoio, e a gente viu, né, ao longo do ano, como foi a questão pro Maia e como ele vem perdendo força e se juntando cada vez mais com a esquerda. O que foi que aconteceu? O Maia visitou, ele foi para a Espanha, se aproveitou de todo o caos que estava acontecendo para ir lá conversar com os espanhóis sobre parlamentarismo. E isso não deu certo. O pessoal viu, comentou, subiram hashtags contra o Maia, o pessoal ficou bem satisfeito e o povo começou a ver, né, como o Maia é o principal responsável por atrasar que todas as grandes reformas, as coisas importantes que o povo queria ver, não avançassem. O Maia não pautava nada. E você vê, ó, Maia deixa caducar até coisas simples. Critica o Bolsonaro. Quem lembra da questão da carteirinha da Uni, por exemplo? O Maia, gente, ele deixou caducar um MP que iria criar o 13º do Bolsa Família. Como? O Bolsa Família. Na época, as pessoas fizeram lista de todas as coisas que o Maia deixou, né, caducar. Dá uma lida, dá uma pausa. Depois você vê um histórico de ataques de Maia contra Bolsonaro só em abril. O Maia estava dobrando a aposta por completo. E aí você vê, ó, nem a pandemia derruba o projeto de reeleição do Congresso. Eles já estavam tentando se reeleger. Julgamento que foi ter meses depois, já em dezembro, né? Do Maia e do Alcolumbre. Em dezembro, eles tentaram se reeleger e o STF falou que não deu. Um grande desgaste. O ano todo ele já estava com seu projeto de poder. E você vê, a insatisfação naquele momento com Maia era tão grande que você vê, ó, o deputado do Centrão avaliam abandonar Rodrigo Maia se a pressão contra ele crescer. A pressão estava vindo, o povo estava firme e forte contra o Maia. A pressão foi tão grande que o Maia chegou a cancelar a agenda nesta segunda-feira. Ó. Rodrigo Maia cancela a participação em live da Folha nesta segunda-feira. Isso daqui, se não me engano, foi dia 19, acho que foi dia 20 de abril. Líderes do Centrão se aproximam de Bolsonaro para tentar barrar a reeleição de Maia na Câmara. Era só o interesse de Maia. O governo vê Centrão rachado sob apoio a Maia e avalia haver espaço para negociar. Ali foi o momento que o governo falou, cara, é agora o momento de a gente tentar enfraquecer e tentar criar uma certa base para tentar dar uma volta por cima e tentar em 2021 emplacar um presidente da Câmara que possa pautar as coisas que o povo brasileiro quer ver, que possa pautar as reformas, que não vai atrasar a vida do brasileiro. E aí, a grande pressão foi as redes. Aqui foram matérias da época que falavam o seguinte, ó, campanha virtual contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos no Twitter.
Foi tão grande a campanha expondo, sabe, as incoerências do Maia, que chegou a mudar o algoritmo do próprio Google. O algoritmo do Google chegou a ser modificado. Quando você ia na barra de buscas, os resultados eram só resultados negativos com relação ao Rodrigo Maia. E aí você vê, ó, em reunião de líderes, nessa terça-feira, dia 21, então foi dia 20 de abril que o Maia desapareceu, o presidente da Câmara concordou em pautar projetos de interesse do Executivo, inclusive 2 medidas provisórias. A pressão foi tanta, o desgaste contra o Maia era tanto, porque Maia realmente cruzou todas as linhas que ele teve que começar a pautar, né, reformas, medidas provisórias para ver se o Brasil começava a andar para frente. E você vê, ó, aliados avaliam que Maia passou do ponto. Insatisfação com o Rodrigo Maia ganha força. A coisa começou a melhorar. E aí já se falava na época, ó, Bolsonaro que é aliado na presença da Câmara. Marcos Pereira é cotado. Naquele momento, Bolsonaro via a oportunidade de 2021 lutar pela presidência da Câmara e colocar o Brasil nos trilhos. Ao mesmo tempo que todo esse pessoal na laia de Maia já estava se organizando nos bastidores. Pelo menos os principais líderes intelectuais já redigiam artigos falando da Frente Ampla. O Disseu escreveu lá pro Nocaute, que é o blog Fernando de Moraes, falando o seguinte: a hora é agora, impeachment já ou o golpe virá. E ele falava que era o momento da esquerda se juntar com a direita liberal. Em abril também, a Época soltou a matéria que era: a nova oposição, a direita democrática, se une à esquerda contra Bolsonaro. Inclusive já falava da questão do Luciano Huck se juntar com o Flávio Dino. E aí, meus amigos, chegando aqui já quase ao final do mês de abril, do nosso primeiro episódio, teve o evento que realmente foi possivelmente um dos eventos mais importantes do ano de 2020 em termos políticos. O senhor Sérgio Moro. Para quem é da Bolsa de Valores, deve ter olhado esse gráfico aí, alguns devem ter ficado bem satisfeitos, perderam muito dinheiro. Isso daqui não foi no dia que Moro se demitiu, isso daqui foi no dia antes. No dia 23 de abril, nós vimos a Bolsa de Valores flutuar conforme notícias do antagonista e da Cruzoé saíam falando que Moro pediria demissão. Eles sabiam em primeira mão, e isso daqui seria confirmado depois no próprio depoimento de Sérgio Moro, onde ele falou, né, que ele vazou para a imprensa o que iria acontecer. Então a gente viu no dia anterior inúmeras matérias, né? E aí você relembrando as matérias da fritura, o antagonista sempre sabia de tudo, era o braço de Sérgio Moro. Sérgio Moro, inclusive, foi escrever para Cruzoé depois que perdeu o cargo. Aí você vê, ó, dia 24 de abril. Moro entrega cargo e fará discurso contundente de demissão. A Rede Globo sabia tudo que o Moro iria fazer. E diferente de todos os outros, o Moro chamou uma coletiva de imprensa. Para tentar derrubar o governo. Era para ser o golpe final. Era para ser a cereja do bolo e a Frente Ampla chegar ao poder. Mas isso não aconteceu. Eles apostaram que Bolsonaro iria cair naquele momento. Após a demissão do governo Bolsonaro, Sérgio Moro dá sinais que vai continuar na política. Isso era óbvio, né? Sérgio Moro, antes de demitir, falou com o ministro do STF, falou com políticos, falou com Rodrigo Maia, falou com Alcolumbre. Só que, naquele mesmo dia, depois da entrevista de imprensa do Sérgio Moro, que ficou todo mundo atônito, Bolsonaro, ele veio a público, fez uma comitiva, todos os ministros participavam, vários políticos que apoiavam o governo, e ele mostrou a versão dele da história. E para algumas pessoas que já acompanhavam o Sérgio Moro, já sabia que tinha muita coisa estranha, e não foi nem tão difícil, né, reclamar do Sérgio Moro e mostrar as incoerências. E aí a gente viu, né, conforme o Sérgio Moro ia saindo, do dia pra noite ele já mudou por completo a narrativa. O Dom Edson aqui mesmo trazia, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Sérgio Moro falava, ó, de fato, o diretor da PF, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão. Bom, durante o depoimento lá do Moro, do Valeixo, do Moro e do Valeixo, eles falam, não, é porque Bolsonaro falou tudo. Ele até perguntou se poderia ser a pedido, né? E depois você vê o próprio Sérgio Moro, ó, a permanência do Valeixo nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral. E aí Bolsonaro mostrava, né, exonerar a pedido.
E Sérgio Moro, que veio com a narrativa falando que Bolsonaro queria interferir na PF, o pessoal logo de cara mostrou que todos os episódios anteriores que ele se referia sobre a situação, ele falava o contrário. Quando ele foi no Pânico, ele falou que não tem nada disso. Quando ele foi na Roda Viva, ele falou que não tem nada disso. Ainda em 11 de março, isso aqui é da Globo News, ele foi perguntado essa semana pelo Gerson Camarote, eu acho que é esse jornalista, ele fala mais uma vez, não tem nenhuma interferência de Bolsonaro na PF. A FENAPF vem a público também falar que não tem, sabe, nada do presidente interferindo. Você vê, ó, nota de apoio da Federação Nacional dos Policiais ao presidente, reafirmando sua autoridade quanto à nomeação do diretor-geral da PF e refutando as especulações sobre supostas interferências deste na Polícia Federal. Aí você vê, na época, todo mundo que foi chorar, olha quem foi chorar por Sérgio Moro, né? Dória, Joyce, a Glaze não foi muito apoiar Sérgio Moro, né? Mas foi pra criticar o governo. Mandetta, Janaína, o Witzel, Dilma, Marina, Moedo, Flávio Dino, Fernando Henrique Cardoso. E aí o Sérgio Moro, que falava naquela época, né, que não estava à venda. Não estava à venda. Mas não falar que não estava à venda, ele falou que ele não colocou como moeda de troca para ficar a demissão de Bolsonaro. Desculpa, a demissão do Valeixo. Não. Olha só o que ele falou. Peraí, botar aqui de volta. Até voltar o slide. Esse merece dar uma pausa. Olha o que ele falava, ó. Aliás, se fosse esse meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição. Se essa fosse a moeda de troca. Agora, olha o que Sérgio Moro falava, né, na mensagem. A Carla Zambelli falava com ele o seguinte, ó. Queria conversar para ver se o Valeixo ficava. Ele falava o seguinte, ó. Se o presidente anular o decreto de exoneração, ok. E a Carla Zambelli, beleza, então vou ficar. Se o Valeixo não saísse, o Moro ficava. Ele falava que ele não estava à venda. E a gente viu ao longo do ano o Sérgio Moro, né, ir para a iniciativa privada, fazer pareceres para corruptos, para receber R$750 mil. Todo mundo tem um preço, né, Sérgio Moro? Parece que o seu não é nem tão caro assim. A gente também viu o Sérgio Moro, né, indo para o Jornal Nacional, já plantar a narrativa do que depois iria ocorrer no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Ele divulga uma mensagem que Bolsonaro mandou. Bolsonaro já se questionava, cara, o que é que tá acontecendo? Olha o que a PF está fazendo, isso aqui tá errado. Era a matéria do antagonista que falava que a PF estava na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o próprio antagonista falava, ó, conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news, que censurou o antagonista e tudo, agora vai atrás de outras pessoas. E a gente viu que teve. Mas o importante era manter a narrativa. A gente viu o Sérgio Moro, né, também mudar até o discurso assim, as palavras, tudo para encaixar na narrativa das fake news. Ele tinha vindo no dia 26, feito uma postagem que ele falava que tem uma campanha sórdida contra ele. Depois ele troca para campanha de fake news. Sérgio Moro, ele não usava a palavra fake news. Ele falava notícias falsas, diversas coisas, mas ele mudou. Por quê? Porque ele tinha que se encaixar na narrativa. O Alan, inclusive, falava, ó, a exceção é o pessoal que está articulando com o DMBL um pedido de impeachment. O impeachment não possuirá materialidade alguma. A estratégia é usar a CPMI das fake news. E a gente viu, né, como eles utilizaram a questão da fake news para tentar desgastar o governo. Na época, a Joyce, né, e algumas pessoas, olha só, Moro deve falar a CPMI das fake news assim que for chamado e Planalto monitora. Tudo indicava que a Joyce iria convocá-lo para chamar na CPMI das fake news. Ministro Dilma Mendes nega trâmite a pedido de Eduardo Bolsonaro para impedir prorrogação da CPMI. O pessoal queria a todo custo. E a gente via, né, que no início do ano, depois iria ter episódios depois, quando teve as buscas e apreensões na causa das pessoas, a gente percebeu que aconteceu o quê? Que o que rolou, na verdade, o Alexandre de Moraes colocou lá, né, nos seus autos, que ele se baseou nos depoimentos da Joyce e do Alexandre Frota. Eles já estavam lá desde o início, falando sobre fake news, visitando o STF, inclusive estavam lá conversando com o Alexandre de Moraes. Olha só, CPMI das fake news pedirá quebra de sigilo de 10 contas do Twitter e Facebook. CPI das fake news pede ao Twitter identificação de perfis bolsonaristas. E aí, quem lembra do Ayan? Muitos vapores reclamam dessa CPMI, mas ela era inevitável. Pela dinâmica social, a única coisa que poderia fazer para evitar isso seria eliminar fisicamente boa parte das vítimas de lixamento da turba. Aí falava, Maia topa prorrogar a CPI das fake news. Beleza, hein, Moro? PF ignorar isso é algo sério.
PF arquiva a denúncia de Frota sobre ameaças a membros da CPI das fake news. Mostrando que ele estava insatisfeito com o Moro, né? Isso aí era em fevereiro. Eles queriam que a CPMI pegasse as pessoas. Vocês viram o que aconteceram. A gente vai falar disso nos próximos episódios. O engraçado foi o seguinte, ó. No site do Senado Federal, página da CPMI das fake news, existe um texto disponível para download, enviado pela relatora sobre novas medidas para a internet. A gente viu ao longo do ano a PL 2630, a PL 3144, a perda da liberdade de expressão e na CPMI das fake news já tinha aqui um texto sobre desinformação e eleição, que esse texto era da Open Society Foundations, a fundação dos George Soros. Tudo isso daí já vinha sendo desenhado desde o início do ano. Olha só, dia 10 de março, após ganhar novamente a liderança do PSL, a Joyce tirou todos os deputados bolsonaristas da CPMI das fake news. Todo mundo que era do lado bolsonarista, a Joyce removeu da CPMI. Todo mundo. O discurso que viria a ser traçado nos próximos anos, sabe, contra o governo, a Joyce já vinha desenhando. A pedido de Frota, Alcolumbre prorroga a CPMI até junho. Prazo era até abril. E aí tem, ó, Joyce tira a bolsonarista da CPMI. Quem lembra também, né, de tudo que a mídia fez para reforçar essa ideia, né, do gabinete do ódio, as falanges do ódio digital. Não faltaram matérias ao longo do ano falando que existia um gabinete presidenciável que articulava, que Olavo de Carvalho era o guru, que Carlos era basicamente o chefe, que faziam destruição de reputações nas redes. Já colocavam pessoas estas que iriam vir a ser, sabe, investigadas pelo inquérito das fake news e sofrer busca e apreensão. Olha só, Daniel Silveira, Bia Kicis, tava lá o Bernardo Kister, o Tomás, os perfis, tava todo mundo lá, pessoal. Tudo já vinha sendo desenhado. Olha o Facuri tomou 2 buscas e apreensões, o Edson Salomão também. Todo mundo lá, ó, ele já colocava, ó, lupas em cima do movimento conservador, já estavam falando Douglas Garcia, Gil Diniz, Zambelli. E aí, quando o Sérgio Moro se demitiu, e a gente viu como tudo isso estava junto ao inquérito, no mesmo dia da demissão de Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes, ele solta uma nota com horas, falando que ninguém poderia modificar a equipe da Polícia Federal que estava lidando com o inquérito das fake news. E essa equipe, né, contava com o Igor Romário, que é um cara da PF que o Moro colocou lá, tem vínculos com o Sérgio Moro desde a época do Banestado. Nos vazamentos da Vaza Jato, lá do Verdivaldo, aparece conversas estranhas entre ambos. E você vê, ó, ministro ordena bloqueio de redes sociais e WhatsApp de opositores ao STF. Nesse primeiro momento ia bloquear a nível de Brasil e depois a gente viu tudo o que ia acontecer. E a gente termina a última matéria dessa retrospectiva com isso daqui, né? PGR denuncia Aécio por propinas de 65 milhões de reais. Então, a uma coisa que a gente viu também, que bastou Sérgio Moro sair para que a PF chegasse aí no encalço do PSDB. Então, meus amigos, é meio que isso. Esse é o nosso primeiro vídeo da retrospectiva. Possivelmente teremos mais alguns aí para contar os principais fatos e acontecimentos do ano de 2020. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera.